Ok, pessoal, eu sou o professor Antônio Rosa, autor do livro Gramática para Concursos Públicos, 400 questões da FUNCAB comentadas, teoria e prática. A nossa videoaula de hoje abordará o tema uso do porquê. O emprego do porquê ocorre de 4 formas distintas, estude-as minuciosamente. Primeiro caso, o porquê junto e com acento. Esse porquê, junto e com acento, é sempre um substantivo. Por isso, somente poderá ser utilizado quando for precedido de artigo, pronome, numeral ou adjetivo. Digo mais, precedido ou sucedido, ou seja, acompanhado de palavras flexíveis, assim como o próprio substantivo. Neste caso, o porquê seria equivalente a o motivo, a razão. Exemplo, letra A. Você sabe o porquê de tanta confusão? Você sabe a razão de tanta confusão? Você sabe o motivo de tanta confusão? Lembrando, a mera presença do artigo já indica a existência de substantivo. Letra B. O uso do porquê é muito fácil. Observe que a palavra do representa a junção, a união da preposição de com o artigo o. Mais uma vez, a simples presença do artigo já indica que a palavra porquê é um substantivo, logo, junto e com acento. Existem 4 porquês na língua portuguesa. Ora, normalmente os substantivos são palavras contáveis. Olha, eu tenho um problema, eu tenho 2 problemas, eu tenho 3 problemas, eu tenho 4 problemas, assim por diante. Logo, existe um porquê, existem 2 porquês, 3 porquês, 4 porquês e assim sucessivamente. Ora, então substantivo, em regra, é uma palavra flexível em número, ou seja, tem singular e tem plural. Letra D. O emprego desse porquê é muito fácil. Ora, aqui nós temos a presença do pronome acompanhando o substantivo porquê. Deste é uma palavra representada pela preposição de mais o pronome demonstrativo este. Não entendi o porquê da pergunta. Mais uma vez o artigo o acompanhando o substantivo porquê. Letra F. Precisamos esclarecer os difíceis porquês da língua portuguesa. Ora, aqui nós temos o artigo, os, o adjetivo e, na sequência, o substantivo. Lembrando que difíceis é um adjetivo, é uma característica, é uma qualidade que, obviamente, acompanha um substantivo e com ele concorda em número e gênero. No caso, substantivo no plural, adjetivo e artigo também no plural. Seu porquê pode ser diferente de outros porquês. Aqui nós temos o pronome demonstrativo seu, acompanhando o substantivo, e no final da oração temos o pronome outros acompanhando o substantivo porquê. Segundo caso do uso do porquê, o porquê separado. Ora, é evidente que aqui nós temos 2 palavras, uma preposição por acompanhada do pronome relativo que. Primeira observação, a preposição por pode se juntar a artigos, formando a palavra pelo, pelos, pela ou pelas. O pronome relativo que normalmente pode ser substituído pelo pronome qual. Ora, diante disso, já é possível utilizar o seguinte macete. Então, emprega-se o porquê separado sempre que em seu lugar couber uma destas expressões. Por qual razão, a razão pela qual, ou simplesmente pelo qual ou pela qual. No lugar de razão pode ser motivo, por qual motivo, o motivo pelo qual, ou por qual e suas variações. Letra A. Por qual razão não me disse a verdade? Letra B. Quero saber
por qual razão ou a razão pela qual não me disse a verdade. Lembre, compare a letra A com a letra B e observe que a pergunta pode ser direta ou indireta. Aí, nesses casos, nós temos a presença da preposição por com o pronome relativo que. Letra C. As causas pelas quais discuti com ele são particulares. Você é a mulher pela qual vivo. Se pago, quer saber por qual razão. O aluno teve de explicar por qual razão ou a razão pela qual atrasou a entrega do trabalho. As ruas estavam alagadas, daí a razão pela qual nos atrasamos. Adiante, eis os motivos pelos quais eles parecem tão felizes. Não consigo entender por qual razão há tanto temor no ar. Observe que a palavra razão ou motivo já pode estar expressa na oração. Então, não consigo entender por qual motivo ou por qual razão há tanto temor no ar. Por qual razão você faltou ontem? Você sabe por qual razão ela não compareceu? Não sei por qual razão ela não compareceu, ou a razão pela qual. Letra L. Por que estudar para concurso público? Eis a questão. Por qual razão estudar para concursos públicos? Letra Q. Por qual razão parar de fumar? Letra R. Por qual razão formar uma microempresa? Observe que nesses casos temos, na prática, uma indagação indireta, uma pergunta indireta. Letra S. Precisamos verificar por qual razão a violência está aumentando, ou a razão pela qual. Bom, quando que o porquê será separado e com acento? Nos mesmos casos anteriores, onde existe a preposição por com pronome relativo, onde cabe as expressões por qual razão, a razão pela qual, ou simplesmente pelo qual e suas variações. A única diferença é que aqui a expressão porque está no final da oração. Aí por essa razão nós colocamos o acento circunflexo. Letra A. Ela não me ligou e nem disse por qual razão. Então, a palavra que está no final da oração, portanto, deve ser acentuada. Esse assunto, não sei porque, gera muitas dúvidas. Observe que esse assunto gera muitas dúvidas, é uma oração. Não sei porquê, outra oração. Então, não sei porquê, a palavrinha que está no final da oração. Da letra C em diante, está bem evidente que o porquê está no final da pergunta direta. Sendo assim, será acentuado com o acento circunflexo. Quando que o porquê será junto? Ora, o porquê junto representa uma conjunção. Essa conjunção, em regra, ou será explicativa, ou seja, ela estará introduzindo uma oração explicativa, ou uma oração causal, uma oração adverbial causal, indicando causa. Esses dois casos são os mais comuns. Sendo assim, normalmente, quando o porquê é junto, nós podemos substituí-lo ou pela conjunção pois, para indicar a explicação, ou pela locução conjuntiva, já que, para indicar a causa. Letra A. Não fui à aula porque estava doente. Já que estava doente, ou como estava doente, não fui à aula. A palavrinha porque é uma conjunção introduzindo uma oração subordinada adverbial causal. Ela é a causa da oração principal. Letra B. É uma conjunção, pois liga duas orações. Nesse caso, a palavrinha porque é uma conjunção
explicativa. Letra D. Porque não se sentia bem, não foi ao treino. Já que não se sentia bem, como não se sentia bem? Então aqui nós temos uma oração subordinada adverbial causal. Letra E. A aluna está meio confusa, pois não entendeu a matéria. Aí, conforme está expresso adiante, nós estamos com uma oração. O porquê está introduzindo uma oração explicativa. E por último, desistiu do curso preparatório porque, fazendo faculdade à noite, não tinha disponibilidade de tempo. Ora, desistiu do curso preparatório, pois, fazendo faculdade à noite, não tinha disponibilidade de tempo. Pois não tinha disponibilidade de tempo é uma oração coordenativa explicativa. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o professor Antônio Rosa. Espero que essa aula contribua com seu bom desempenho na prova de concurso público.